Olá, sejam todos bem-vindos. Caros participantes, boa noite. Hoje daremos continuidade ao primeiro seminário virtual de Educação Física Escolar do GPEF. É com muita honra e imensa alegria que venho, em nome do Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Física Escolar, GPEF, e do seu líder, professor Dr. Heraldo Simões Ferreira, dar as boas-vindas a todos os participantes do primeiro seminário virtual de Educação Física Escolar, que possui como objetivo colaborar com a formação continuada de professores de Educação Física Escolar. O Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Física Escolar, GPEF, existe desde 2013, é vinculado à Universidade Estadual do Ceará, UES, e cadastrado no Diretório-Geral de Grupos da CAPES-CNPq. Possui 51 integrantes, entre graduados, especialistas, mestres, doutores e pós-doutores, professores do chão da escola pública e privada, todos com um único foco: contribuir com uma educação física escolar de qualidade. Para isso, o GPEF promove a cada 2 anos o Congresso Nacional de Educação Física Escolar, o CONGREF, que em 2021 irá para a sua 4ª edição. Além disso, o GPEF busca produzir na área com artigos, capítulos de livros e livros, um dos quais, o relacionado às abordagens da educação física escolar, possui livre acesso. É só ir no link da bio do Instagram do GPEF e baixar. Sou a professora Clícia Guedes e, juntamente com Bruna Palácio e Diogo Palácio, ambos integrantes do GPEF, fazemos parte da equipe de apoio desta noite. Lembro-lhes que hoje é o 10º encontro de um ciclo total agora com 20 palestras virtuais, sempre às quartas-feiras, às 7 horas, que se encerrarão no dia 13 de janeiro de 2021. Todos podem participar, mas, para a certificação, os participantes devem estar devidamente inscritos no seminário. Temos inscritos neste evento representantes de diversos estados do Brasil e países do exterior. Foram mais de 2.000 inscritos. Vale lembrar que, para a emissão do certificado, os inscritos deverão comparecer a, no mínimo, 13 palestras e registrar suas frequências. A comprovação de participação dos inscritos será realizada através dos formulários eletrônicos de frequência que serão disponibilizados na descrição do vídeo de cada palestra e no chat, devendo ser preenchidos somente durante a live. O certificado terá agora uma carga horária total de 40 horas. E, nesse momento, convido o professor Dr. Heraldo Simões para dar as boas-vindas. Professor, boa noite. Boa noite a todos. Estamos hoje na metade do nosso seminário, que agora tem 20 palestras, estamos na 10ª. E hoje eu queria inicialmente agradecer os componentes do GPEF que estão trabalhando nessa noite, a Clícia, que é essa aí que vocês ouviram agora desde o começo, né? A Clícia, a Thaídes, que vai estar mediando, junto com a Itamárcia. Também estão no apoio o Diogo, a Bruna e o Heraldo Maia, o meu xará. Mas hoje é a noite, é mais uma daquelas noites que nós vamos ouvir os livros que nós tanto lemos, os estudos, os artigos que a gente utilizou nos nossos... Eu, particularmente, utilizei no meu mestrado lá em 2001, utilizei no doutorado em 2008 e continuo utilizando os textos de D'Artagnan Pinto Guedes. Hoje é uma daquelas noites em que nós vamos ver a nossa teoria, o nosso referencial teórico falando. Nós vamos poder hoje ver o livro aberto. Então, hoje a gente vai ter o prazer enorme de aqui escutar, debater e ver D'Artagnan Pinto Guedes, que é uma das maiores referências na nossa área. A gente tem aqui que dar toda... estender o tapete vermelho para ele. Ele está entre os grandes aí, né, os grandes colaboradores, os grandes pensadores da educação física no Brasil. Então, meu primeiro, muito obrigado, professor D'Artagnan, por estar aqui conosco. Eu, particularmente, tenho uma linha de estudo muito grande na saúde na escola, a saúde por meio da educação física, formação em saúde de profissionais de educação física, saúde coletiva na escola. Então, a gente procura discutir isso desde o mestrado e vem trazendo até hoje.
Então, tenho certeza que hoje nós vamos ter uma excelente palestra. O professor D'Artagnan está aí para falar para a gente um pouquinho da saúde na escola, a saúde na educação escolar. Então, tenham uma excelente palestra a todos vocês. Muito obrigado novamente, professor D'Artagnan. Clícia. Ops. Obrigada, pessoal. Mais uma vez, eu peço perdão, né, pelos problemas técnicos. Eu vou apresentar novamente as professoras mediadoras, que, no caso, é a professora Thaídes, graduada em Educação Física pela Universidade Estadual do Piauí, especialista no ensino de Educação Física pela FFB, mestre em Educação pelo PPGE-US, professora e coordenadora do curso de Licenciatura em Educação Física do IFCE Campus Canidé, e a professora Itamárcia Oliveira de Mello, graduada em Educação Física pela UES, especialista em Educação Física Escolar, mestre em Educação pela UES, ambas integrantes do GPF. Boa noite, queridas. Olá, Clícia, boa noite. Boa noite a todos vocês que estão nos acompanhando, tá certo? Como a Clícia falou lá no iniciozinho, né, a gente pede desculpas aí pelas questões técnicas, mas a gente está lidando numa era mesmo tecnológica, com tecnologias que nem sempre, né, ficam só a cargo da gente, né? Então, isso acontece mesmo, faz parte, mas a gente está aqui para iniciar essa noite com vocês, agradecer a participação de todos, né? Para mim é uma honra estar aqui, principalmente como membro do GPF, pela confiança que o professor Heraldo Simões sempre deposita na gente. E também agradecendo, né, a todos vocês que estão nos acompanhando. Boa noite, Thaídes, boa noite, Clícia. Boa noite a todos os participantes. Eu me chamo Itamárcia e eu teria a honra de apresentar o palestrante desta noite, professor Dr. D'Artagnan Pinto Guedes, que abordará a temática Educação Física Escolar com ênfase à educação em saúde. O professor D'Artagnan possui graduação em Educação Física pela Universidade Estadual de Londrina, mestrado em Ciências do Movimento Humano pela Universidade Federal de Santa Maria, doutorado em Educação Física pela Universidade de São Paulo, pós-doutorado em Condição Física e Saúde pela Universidade Técnica de Lisboa, Portugal. Ele é professor associado, aposentado, do Centro de Educação Física e Esporte da Universidade Estadual de Londrina, no Paraná. Atualmente é professor titular do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde da Universidade Norte do Paraná, UNOPA, e é líder do grupo de estudo e pesquisa em atividade física relacionada à saúde. Após a palestra, nós teremos um momento para a participação do público. Sendo assim, solicito a todos os participantes, os ouvintes, que encaminhem suas perguntas no chat. Para isso, após a palestra, durante a palestra, as perguntas já podem ser formuladas e inscritas. Também fiquem atentos para preencher o formulário de frequência. Nesse momento, nós convidamos o senhor professor Dr. D'Artagnan Pinto Guedes para estar conosco e abrilhantar a nossa noite. Boa noite, professor, seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite, professor, seja bem-vindo. Muito obrigado. Inicialmente, a satisfação de estarmos nesta noite juntos. Antes de iniciar os agradecimentos, eu gostaria de fazer um comentário breve de alguns segundos, né, o que ocorreu, esse discreto atraso, essa questão de domínio, né, da tecnologia, em nada vai atrapalhar o brilhantismo da noite que vocês prepararam. A Clícia, que precisou sair, eu fiquei acompanhando ela na tela, ela é de uma habilidade incrível para contornar essa situação. Né? Parabéns, Clícia, parabéns, Clícia. Mas eu gostaria de, inicialmente, agradecer enormemente o convite, né, ao grupo GPF, pelo trabalho que vem realizando ao longo do tempo, sobretudo num tema em que muitas vezes nós, na universidade, sobretudo no campo da educação física, não damos a merecida importância, ou seja, a formação de professores na área de educação física. Né? E felicito, sobretudo, o professor Heraldo por esse desafio, né? Porque lutar para que nós tenhamos uma formação
mais adequada nesse campo de trabalho. Enorme prazer eu receber o convite, sobretudo por me deixar bastante à vontade para a escolha do tema. E para escolher o tema, eu fui consultar a produção, fui consultar os colegas que atuam no grupo de estudo e julgo que esta possa ser um tema interessante para que a gente possa conversar. Mais uma vez, estou imensamente grato pela companhia de vocês nessa noite. Tá bem? Obrigada, professor. Você pode dar início. O senhor vai ter cerca de 60 minutos para fazer a exposição e depois a gente entra para fazer as perguntas que foram realizadas no chat pelos participantes. Márcia, obrigado. Então, eu vou aqui compartilhar meus slides, me ajude a ver se consegui projetar adequado. Chegou aí o slide? Os slides chegaram aí? Está projetado? Professor, está tudo ok aqui, viu? Os slides estão projetados na tela. Tá ótimo, obrigado pelo feedback. Bom, o que vamos ver, então, na noite de hoje? A proposta para a noite de hoje é nós conversarmos, mais uma vez, esse é o tema principal do grupo, do GPF, a educação física escolar. Se nós vamos conversar sobre educação física escolar, considerando que existe a educação física não escolar, nós precisamos entender mais claramente que nessa situação, neste contexto, a educação física escolar passa a ser um componente curricular. Ela deixa de ser uma área maior de estudo e passa a ser um componente curricular. Então, nós vamos abordar a educação física hoje enquanto um componente curricular. E o que seria um componente curricular? Se nós formos buscar uma conceituação numa publicação muito recente, que é a Base Nacional Comum Curricular, vamos identificar que componente curricular é entendido como uma disciplina ou uma matéria de ensino-aprendizagem, com conteúdo e competências específicas claramente definidas. Então, nosso diálogo vai ser nessa direção, com relação ao conteúdo, às competências específicas deste componente curricular. E aí, o encaminhamento que nós optamos por oferecer seria esse componente curricular com uma ênfase à educação em saúde. Então, faz-se necessário entender também o que é educação em saúde no ambiente escolar. E para isso nós fomos buscar a definição apresentada pela Organização Mundial de Saúde. E nessa situação, coloca-se, no contexto escolar, educar para a saúde consiste em dotar os escolares de conhecimento, atitudes e valores que auxiliem a fazer opções e a tomar decisões adequadas à sua saúde e ao seu bem-estar, bem como saúde dos que os rodeiam, para que possa assumir um papel de intervenção. Importante esses dois conceitos para que a gente possa verdadeiramente tratar da educação física no ambiente escolar. Como colocado há pouco, a educação física também tem atuação fora do ambiente escolar e muitas vezes existe uma confusão sobre esta situação de escolar não escolar. Dito isto, eu tentei organizar uma sequência de argumentação para que a gente possa, na sequência, no segundo momento, conversar melhor sobre isso em 4 grandes grupos. Inicialmente, tratar a realidade do ensino no Brasil. Se nós vamos falar da educação física no ambiente escolar, nós precisamos entender melhor como está atualmente esse ambiente escolar no Brasil. Na sequência, as concepções da educação física. Depois, a educação física no mundo. Como está a educação física no mundo?
E, por fim, a proposta com essa ênfase à educação e saúde. Então, esta é a forma como tentei organizar o encaminhamento dessa nossa conversa. Inicialmente, com relação à realidade do ensino no Brasil. Eu trouxe aqui alguns dados que possam nos ajudar a entender aonde nós estamos, onde a escola brasileira se encontra. E são dados antes de pandemia. Né? É claro que com essa pandemia vai estar havendo e vai haver uma modificação bastante importante no ambiente escolar, mas esses dados são pré-pandemias. Importante, vou colocar alguns deles. Tá? 52% dos adultos entre 19 e 25 anos, em algum momento, abandonou o ensino escolar. Ou seja, a metade de adultos pós-idade de escolarização, que é a partir dos 19 anos, deixaram por algum momento a escola. 43% de adultos com mais de 25 anos não concluíram o ensino médio. É um dos índices mais baixos do mundo. 62% dos escolares não se encontram no seu ano adequado de escolarização, por vários motivos, onde predomina a reprovação, predomina o abandono momentâneo, depois retorna, e assim por diante. Um outro dado importantíssimo para nós. 1 a cada 4 alunos do ensino médio de 15 a 17 anos abandonam anualmente o estudo. E isto gera uma evasão de recurso, uma perda de recurso próximo a 3 bilhões de reais. Então, num país que tem tanta escassez de recursos para o campo educacional, vocês vejam quantos recursos nós perdemos com o abandono do escolar. Em termos de conhecimento especificamente, é bem verdade que a escola não tem a função unicamente de transmissão de conhecimento. A escola no mundo todo tem inúmeras funções. A transmissão de conhecimento é simplesmente uma dessas funções. Mas, nesse momento, eu trago essas informações ligadas ao conhecimento, que são através de provas, são através de proficiências que são validadas internacionalmente, independentemente de onde se encontra, em que estágio se encontra esse país. E algo que chama muito a atenção, esses conhecimentos são conhecimentos básicos, então refere-se à matemática ou à linguagem do país, e no nosso caso, português, né? E se nós formos aqui para o ensino básico, para o ensino médio, perdão, nós vamos verificar o seguinte: ao concluir o ensino médio, somente 4,5% dos jovens têm um domínio adequado na matemática. Ou seja, aproximadamente 95% dos egressos do ensino médio não apresenta proficiência adequada na matemática e concluíram a sua escolarização básica. Especificamente no português, isso ainda é mais assustador. É 1,6%. Somente 1,6% dos jovens que concluem o ensino médio têm um domínio adequado do português. E aí nós vamos perceber aqui no 5º ano, em 3 momentos que são realizadas essas aferições. No 5º ano, que é o término da primeira fase do ensino fundamental, depois o 9º ano, que é o término do ensino fundamental, nós vamos perceber que ao longo dos anos vão se perdendo, vão diminuindo essas proficiências nesses 2 componentes curriculares. Então, colegas, eu gostaria que vocês entendessem que este é o quadro da escola brasileira hoje.
Ou seja, algo que preocupa e preocupa muito. Mas uma pergunta que todos podem estar fazendo é o seguinte: o que a educação física tem a ver com isso diretamente? Eu diria que ele tem tudo a ver. Não que a educação física vai ensinar matemática ou português, obviamente que não é isso. Mas a educação física, que é o nosso componente curricular de trabalho, está inserido num ambiente escolar, numa estrutura escolar que tem este nível de qualidade. Então nós temos que procurar, eu não diria nos conformar com isto, mas nós temos que procurar contribuir para que haja uma tendência de melhora nesta realidade. Comparando com outros países, nós estamos no um quarto inferior de todos os países do mundo. Tá? Nós estamos próximos, ou até mesmo abaixo, de rendimento, de grau de qualidade, de países subdesenvolvidos. E, no entanto, o Brasil não é mais um país subdesenvolvido. Mas a escola não conseguiu acompanhar esse processo. Isso parece estar muito claro. Né? O que precisamos, então? É um enfoque mais direto, é uma intervenção mais efetiva, para que a gente possa iniciar um processo de recuperação desse processo, dessa situação. Tá? Então, eu gostaria que os colegas entendessem que esta é uma realidade escolar em que não deve passar desapercebido para nós, mesmo sendo nós professores de um componente curricular em que não tem a sua proficiência avaliada, que é a educação física. Dito isto, vamos mais diretamente para o componente curricular de nossa atuação, a educação física. Então, vamos comentar alguma coisa sobre as diferentes concepções de educação física. E por que vamos abordar isto antes de avançar para um programa de ensino. Toda carreira universitária, e nós somos uma delas, ou seja, nós estamos na carreira da licenciatura, especificamente educação física. Toda carreira universitária precisa que haja uma caracterização acadêmica nitidamente definida. Caracterização acadêmica é o currículo de formação daquele profissional universitário. Também a caracterização profissional. Aliás, caracterização acadêmica e profissional são situações que não se separam, eles caminham junto. No entanto, ao longo da história recente da educação física, a partir da década de 80, 90, se estudou muito, se tratou muito das concepções de educação física. Porém, no meu entendimento, foi um tratamento, foi uma abordagem de cunho filosófico, sociológico e assim por diante, mas não diretamente a caracterização acadêmica e profissional. Se esqueceu-se disso naquela época de discussão sobre a definição da educação física. Algo que hoje está repercutindo para que nós tenhamos uma dificuldade da sociedade entender o que é educação física. Eu defendo a posição que a sociedade tem muita dificuldade para isso, de entender o que é um componente curricular vinculado à educação física. Até mesmo os nossos colegas, professores de outros, que ministram outros componentes curriculares, também têm essa dificuldade. E lá atrás, quando nós discutimos o que é educação física, se esqueceu-se de tratar a educação física no mundo acadêmico e na atuação profissional. Optou-se
por tratar essa educação física num contexto importante, necessário e que contribuiu e vem contribuindo enormemente para o entendimento da educação física, que são as vertentes filosóficas, vertentes sociológicas, vertentes culturais, assim por diante. Mas não é só isto. Nós temos que ver, sim, essa questão acadêmica da educação física. E para ilustrar essa questão de concepção, eu trago aqui a vocês 5 questões para que a gente possa refletir um pouco sobre isso. Aliás, essas 5 questões eu vou trazer novamente em 3 ou 4 momentos dessa nossa conversa. Tá? Então, eu convidaria vocês a pensarem um pouco sobre essas questões. Por exemplo, o que estudamos na universidade para sermos professores de educação física? O que ensinamos aos nossos alunos na escola? O que as famílias dos nossos alunos julgam que ensinamos aos seus filhos na escola? O que os nossos colegas professores que ministram outros componentes curriculares pensam sobre o nosso trabalho no ambiente escolar? E ainda, o que a sociedade como um todo pensa do componente curricular da educação física? Quando eu trago esta situação, eu vejo que uma caracterização profissional e acadêmica necessariamente passa por respostas a essas questões. E eu vejo que ao longo da história, essas questões não foram colocadas ou não foram tratadas de forma adequada. O que hoje está gerando alguma dificuldade de entendimento, alguma dificuldade de encaminhamento, por exemplo, de um programa de ensino na área da educação física. Então, mais uma vez, eu convidaria vocês a refletir um pouco sobre essas 5 questões. Logo, logo nós vamos voltar a ela novamente. Bom, para que a gente possa entender essa concepção, vamos trazer como a educação física pode ser vista. Ela pode ser vista de diferentes ângulos. Por quê? Porque o termo educação física é um termo polissêmico. É um termo que comporta concepções de diferentes interpretações. De conteúdo semântico que varia e varia muito. A prova disto é que nós já tivemos diferentes educações físicas, se isso é possível, dependendo da época que nós estamos vivendo. Você veja agora, recentemente, com as competições internacionais de grande impacto vindo ao Brasil, o Brasil sediou Jogos Olímpicos, sediou Pan-Americano, sediou Copa do Mundo de Futebol. Você veja que já associaram a educação física a esses eventos esportivos. Existe um entendimento da educação física dependendo da região geográfica que se está inserido, dependendo do lugar. É bastante comum nós vermos um entendimento da educação física, por exemplo, na região sul, diferente da região centro-oeste, de um estado a outro, atenção, de uma cidade a outra, importante, de uma universidade a outra. Eu vivo numa cidade em que nós temos uma cidade universitária, em que nós temos 3 cursos de educação física no campo da licenciatura, sendo oferecida por 3 diferentes universidades. No entanto, com currículos completamente diferentes. Se um desses acadêmicos solicita a sua transferência para uma outra instituição, ele tem dificuldade de equivalência de disciplinas, porque são disciplinas completamente diferentes. Isso numa mesma cidade. Então, a questão que fica no ar é: como eu posso formar o mesmo profissional para atuar no mercado de trabalho, em licenciatura, com diferentes formações? Mas esse aspecto polissêmico da educação física permite isso. O contexto de referência também. Vocês vejam que alguns colegas que têm um histórico esportivo, por exemplo, de prática do esporte,
ele tem uma concepção de educação física diferente de um outro colega que tem um histórico, por exemplo, de atividade de academias de ginástica. Então, vocês percebem que a educação física, ele comporta todas essas vertentes. E a questão é, num componente curricular, que existe necessidade de ter um direcionamento próximo, como é que nós vamos agir? Como é que nós vamos ver isto? Né? Só para exemplificar essa situação, eu trago aqui algumas expressões que é possível entender como sinônimo de educação física. Cultura corporal é possível entender como educação física. Movimento humano, também. Ciências da atividade física, também. Educação motora. Né? Na década de 60, houve uma publicação de um autor que, na época, era uma referência em termos de definição, de conceituação no campo da educação física, o Sinri. Ele fez uma publicação em 1960, onde ele conseguiu reunir 74 conceitos vinculados à educação física. Isso há 60 anos atrás. Vocês imaginam no dia de hoje. Bom, mas nós temos que dar solução a isso. Precisamos dar um encaminhamento a isso. Vamos ver se é possível por aqui. Vamos ver se é possível através de uma aproximação etimológica. Em outras palavras, assim, vamos tentar encaminhar um entendimento mais claro, mais bem definido sobre a educação física no ambiente escolar. Bom, com relação ao termo educação, parece que não existe tanta discussão. Ou vem do educare, ou vem do edusere, do latim. E o termo física, tradicionalmente, vem do grego physis. Physis com PH. Physis em grego significa natureza vinculada ao movimento do corpo. Esta é a razão, provavelmente, que a educação física se instalou nas ciências do movimento do corpo humano. Essa talvez seja uma explicação por que muitos programas de estrito sensu são em movimento humano. Eu complemento, é movimento do corpo humano. Então parece que tudo surgiu nessa direção. Mas pergunto, com todo esse avanço de conhecimento que nós temos ao longo desse tempo todo, será que a interpretação da educação física, o entendimento da educação física, continua sendo este movimento do corpo humano? Se assim for, nós vamos ter conhecimentos vinculados à educação física que teria como objeto de estudo o movimento do corpo humano desde os povos primitivos. Porque desde os povos primitivos há o movimento do corpo humano. E aí nós vamos passando por etapas, gregos e romanos, Idade Média, no século XIV e XV, as ginásticas educativas, depois as escolas ginásticas, já estamos no século XIX, até que se definiu o que mais claramente a educação física brasileira se embasou, que é a época mais recente, o século XX, que entendeu como conhecimento vinculado à educação física a ginástica, os jogos, dança, lutas e assim por diante. Mais uma questão que neste momento, eu gostaria de apresentar e deixar no ar para que nós possamos, mais tarde, encaminhar um entendimento melhor disto. Nós já estamos no século XXI. E será que não houve uma evolução nesse entendimento da educação física do século passado para o século atual? Mais à frente a gente tenta ver isso. Porque tudo indica que houve essa evolução, sim. Tudo indica que o physis, que em grego representa natureza do movimento do corpo,
tem a necessidade de ser substituída por um outro physis. A pronúncia é idêntica, physis com PH, physis com F, que também é um termo grego, que também significa natureza. Porém, uma natureza não vinculada especificamente ao movimento do corpo humano, mas uma natureza vinculada ao corpo, à matéria corporal. Algo que seja direcionado ao cuidado e à preservação do corpo humano. O que a área científica direciona para o que se denomina de condutas de saúde, estilo de vida saudável, que parece ser uma conotação mais bem definida, mais adequada para a função de um componente curricular. Por isso que eu comentei há pouco que nós estamos tratando da educação física escolar, que precisa necessariamente de se diferenciar do não licenciado, o que se convencionou chamar de bacharel na educação física, que, no meu entendimento, é uma outra área de atuação, assim como a matemática é uma área de atuação, o matemático, as ciências matemáticas, diferente do que é um colega do componente curricular matemática. Essa distinção é importante para entender essa situação. E por que isto? Por que essa preocupação e por que houve essa tentativa de um conceito diferenciado para esse termo física que acompanha a educação? Isso vem muito, por exemplo, por uma situação como nós estamos projetando aqui, que são os pesos dos fatores que fazem com que as pessoas, nesse século, na sociedade que nós estamos vivendo atualmente, consigam viver bem e de maneira saudável. Essa distribuição de fatores, ela se definiu com essa disposição mais recentemente. No século passado, no século XX, não é essa disposição. No século anterior, a assistência médica tinha um predomínio sobre os demais componentes. Coisa que no século XXI, pela maneira como a sociedade se evoluiu e se acomodou, que nós estamos vivendo, houve uma alteração de tal forma que o estilo de vida começou a predominar e predominar bastante. Isso é um estudo de uma complexidade estatística bastante elevada, que atribui pesos a fatores que fazem com que a gente possa viver melhor e de maneira saudável nos dias de hoje. Em que a assistência médica tem uma participação de 10% tão somente. Com toda a evolução das ciências médicas, não mais que 10% contribui para que a gente viva melhor e de maneira saudável. Genética é algo que muda muito pouco, isso tem mais diferenças de delineamento de estudo, mas tem uma participação importante, 17%. O meio ambiente, quando realizado esse levantamento, estava em torno de 20%, mas isso também é de uma variação grande, depende muito de regiões no mundo, Mas, considerando todos esses detalhes, o estilo de vida predomina e predomina bastante. Esta foi a razão, foi isso que convidou os estudiosos da área a pensar em algo que pudesse fazer com que as pessoas tivessem uma chance maior de ter um estilo de vida saudável. É quando aparece a concepção de educação em saúde. Uma área muito recente, tem algumas décadas tão somente, mas existe essa necessidade de educar as pessoas para a saúde. Por quê? Porque um estilo de vida saudável necessariamente passa por educação em saúde.
E se nós estamos falando em escola, e a proposta da escola é tratar diferentes situações em que prepara o cidadão, seja a criança, seja o adolescente, seja o adulto, o futuro adulto, para viver na sociedade. Então nós precisamos, se o estilo de vida está interferindo de forma tão acentuada para que a gente possa viver bem de maneira saudável, a escola precisa assumir este contexto. E é quando aparece a educação em saúde formal. Formal por quê? Porque passa a ser um componente curricular nas escolas. Na realidade brasileira, a proposta que estamos fazendo é que este conteúdo, essas emendas de educação em saúde, seja contemplada no componente curricular e educação física. E por quê? Pela identificação inicial que existe e por uma série de outros fatores onde o professor de educação física tem uma relação mais estreita na execução do seu trabalho didático. Mais à frente, eu acredito que isso fique claro. Bom, entendendo a concepção de educação física nessa vertente, passamos para o próximo item, que é como é que está a educação física no mundo. Hoje, pela globalização, hoje pela facilitação de acesso à informação, até por intercâmbio, né, que nós conseguimos ter um intercâmbio intenso com a educação física das escolas da Europa, Canadá, Estados Unidos, enfim. Foi o que me motivou a apresentar a vocês alguns insights sobre a educação física no mundo. E para isso eu convido vocês a acessarem, né, esses dois documentos que eu entendo como os documentos mais importantes sobre o que é educação física. Não só no mundo, mas em diferentes regiões do mundo, inclusive o Brasil. Isso tem um levantamento que é realizado de 6 em 6 anos. Isto é o relatório que foi produzido em 2007. 6 anos depois, o terceiro relatório, isso já é o terceiro, que foi produzido em 2013. E nós já temos o relatório concluído, a coleta de dados, o levantamento de dados concluídos, que foi realizado ano passado, em 2019. Via de regra, eles coletam o dado num ano e dissemina o relatório no ano seguinte. Então, nós estamos aguardando a disseminação do relatório do 4º levantamento sobre a educação física no mundo, que provavelmente ainda sai esse ano, pode ser com algum atraso pela pandemia, mas esse deverá estar já no forno para disseminação. Do que trata esse levantamento? Esse é um levantamento realizado no último levantamento, que foi em 2013, 138 países. O grupo de trabalho idealizou 48 questões que é encaminhado ao professor de educação física, aquele colega que está atuando nas escolas, está ministrando aula. Se esse professor, no momento em que ele foi sorteado aleatoriamente para responder esse instrumento, se por uma razão ou por outra ele estiver afastado das suas funções, ele já não é mais um sujeito do estudo. Ele precisa estar atuando no momento em que ele recebe essas questões, esse documento, esse questionário para responder. Então, é o próprio professor de educação física que responde isso. Existe também um segundo instrumento, com algumas questões vinculadas à gestão escolar, que é encaminhado para a gestão da escola, coordenadores, diretores e assim por diante. Como eu disse, esse levantamento é feito em 138 países, por amostragem, inclusive o Brasil. Já em 2013, o Brasil entrou nesse grupo, já teve colegas que respondeu, e a mesma coisa em 2019.
Então, rapidamente eu vou apresentar para vocês algumas questões, o tratamento de algumas questões, né, que estavam nesse questionário. Mas eu insisto, vale muito a pena nós buscarmos esses documentos, né, para entender como é a educação física no mundo. Esse é um deles, é um dos levantamentos. Tá? Os resultados do levantamento. Aqui à esquerda está o levantamento de 2007, aqui à esquerda está 2013, que trata dos conteúdos que são tratados nos currículos. Então, os professores lá responderam, né, quais os conteúdos que eles trabalham, né, em que proporção e assim por diante. E vocês percebam, nesses 6 anos, né, que não houve muita diferença. Ou seja, a educação física predomina jogos, né, na sequência vem atividades ligadas à aptidão física, junto com ginástica, muito próximo. Depois outras atividades, como atividade aquática, obviamente, para aqueles que têm, né? Dança, aventura e assim por diante. Então, essa é a distribuição de conteúdos. O Brasil está aqui, tá? Tem colegas brasileiros que responderam esse instrumento. Trago a resposta de uma questão que, no meu entendimento, é muito importante. Nesse questionário havia uma questão que indagava o colega professor quanto à implantação do componente curricular educação física em todos os ciclos de ensino. Ou seja, era uma questão que o professor respondia se na escola que ele estava atuando havia educação física em todos os ciclos de ensino. O azul refere-se aos resultados de 2007. O vermelho refere-se aos resultados de 2013, 6 anos depois. Estamos aguardando o 2019. Né? E eu fiz aqui por regiões do mundo, continentes. Né? Por país, não seria bem o caso, não vamos, né, particularizar tanto. E o global, o mundo todo. Então, o que a gente observa? Que ao longo desses 6 anos, de 2007 a 2013, houve uma redução da implantação da educação física no ambiente escolar. Em 2007, 57% de todos os escolares no mundo inteiro responderam que na escola que ele atua existia aula de educação física em todos os ciclos de ensino. Já 6 anos depois, em 2013, isso caiu para 45%. Começou a haver uma redução. E isto ocorreu em todas as regiões do mundo. Olha a América Latina, que somos nós. Na Europa, na América do Norte, Canadá e Estados Unidos, foi onde houve a maior redução. O Canadá e os Estados Unidos diminuiu na metade o número de escolas que têm educação física em todos os ciclos. A única região do mundo que houve uma discreta evolução foram os países africanos. Então é algo para se pensar. O que está acontecendo no mundo que a estrutura escolar está retirando a educação física dos seus currículos? E isto no mundo todo. Uma segunda questão que eu também selecionei, né, para a gente ver aqui, trata-se da questão que foi apresentada ao professor sobre a percepção positiva que esse professor tem com relação ao status da educação física diante dos outros componentes curriculares. Né? Ou seja, o que o professor acha, o professor de educação física acha do seu componente curricular comparativamente com os demais componentes curriculares. Mais uma vez, vocês vão perceber que nesses 6 anos houve uma queda. Olha a América Latina. Novamente, a única região do mundo em que o professor de educação física julga em que esse status positivo é similar aos outros componentes foi na África. E aí ele foi analisando todas essas questões. Esta é a razão que eu convido vocês a acessar esse documento, ele é muito importante. Né? Existe uma explicação, ou uma tentativa de explicação, por que isto vem ocorrendo, os seus resultados, como foi encontrado, de tal forma
que os responsáveis por esses relatórios, o Hardman e Marshall, né, que apresentaram esse relatório em 2014, que são os responsáveis por esse relatório mais recente, que ainda não saiu, ele chega a uma conclusão, né, em que eu gostaria que vocês refletissem sobre. Eu simplesmente traduzi a frase que ele conclui, né, uma frase que faz parte da conclusão do relatório. Os dois autores, o Hardman e o Marshall, colocam o seguinte: em muitos países e regiões do mundo, a educação física não tem conseguido se impor socialmente como um componente curricular realmente importante nos dias atuais. Ou seja, a análise dessas questões, em que foi encaminhado para 138 países, para professores de educação física de 138 países, analisando suas respostas, se chega a esta conclusão. E ele avança. Desse modo, a educação física, como um componente curricular, se coloca em risco de extinção. Uma afirmação perigosa, uma afirmação que faz com que haja preocupação de todos nós. Mas, por outro lado, será que não é uma conclusão pessimista? Será que realmente os dois autores responsáveis por esses levantamentos, ele não teve um olhar mais rigoroso sobre as respostas dos professores que estiveram envolvidos com esse levantamento? Existem algumas indagações, sim. Esta é a razão que, de 2014 até no momento de 2020, vários estudos, vários artigos foram publicados em diferentes regiões do mundo, né, abordando esse assunto. Alguns concordam, outros acham que foi muito rigoroso, enfim. E é aí que nós vamos lendo, vamos tendo acesso a essas informações para que a gente possa formar a nossa posição, né? Mas eu talvez não fosse tão pessimista assim, mas estou preocupado. Temos que reconhecer que existe alguns problemas com relação à educação física no mundo inteiro, não só no Brasil. Resgato novamente as questões que eu apresentei há pouco a vocês. Por que será que isso ocorreu? Será que essa possibilidade de extinção da educação física escolar procede? O que estudamos na universidade para sermos professores de educação física? Será que procede? O que ensinamos aos nossos alunos desde o primeiro ano do ensino fundamental, que é um escolar de 6 anos, de 5 para 6 anos, até um jovem que está concluindo o ensino médio, que é um adolescente de 17 para 18 anos? E as famílias? E os colegas professores? E a sociedade? Será que procede essa minha preocupação da possibilidade de extinção da educação física? Para ser uma coisa mais pontual, eu peço licença a vocês para trazer um dado bastante regional. Esse é um dado do estado do Paraná, de um estudo que nós concluímos há pouco tempo, alguns anos atrás, em que se envolveu 94 municípios, esse é o mapa do estado do Paraná, então ele está aleatoriamente distribuído pelo estado, 305 escolas foram envolvidas nisso, foram observados, analisados, 1.382 aulas de educação física, sorteado aleatoriamente pela equipe de trabalho. Qual era o nosso objetivo com esse estudo? Verificar quais são as atividades das atuais aulas do componente curricular de educação física no estado. Então, fomos observando, foi feito um scout das aulas para definir atividades, tempo
que o aluno se envolvia na atividade e assim por diante. Então, o primeiro resultado é que, em média, as aulas de educação física são de 40 minutos. Né? Ou seja, 10 minutos é para a preparação, aquele deslocamento dos alunos e assim por diante. Então, ao invés de 50 minutos, nós só temos 40 em média. Desses 40 minutos, 14 minutos, esses alunos ficam em transição, em média, sempre valores médios, obviamente. Esses alunos ficam em transição ou aguardando, né, uma atividade para entrar na ação. E mais 6 minutos o professor necessita para organizar o grupo. 14 mais 6 são 20, 50% de uma aula de educação física, os alunos não ficam envolvidos com as atividades das aulas. E aqui vem 1 minuto, 6 minutos, 3 minutos e 10 minutos vinculado ao esporte. Então, esta é a fotografia de uma aula característica do componente curricular de educação física no estado do Paraná. E por quê? Por que razão a educação física tem encontrado essa dificuldade, né, que levou esse levantamento a nos chamar a atenção? Eu atribuo isso a uma caracterização acadêmica e profissional que nós colocamos anteriormente, que no meu entendimento foi esquecido pela área, né? E essa caracterização acadêmica e profissional, a formação do professor de educação física na universidade, e o que profissionalmente, a função que profissionalmente ele desempenha nas escolas, elas não estão adequadas à evolução da sociedade. A sociedade mudou, né? Hoje, por exemplo, a sociedade de jovens está muito próxima à situação como vocês estão vendo aí projetada. Nós estamos lidando com 1/3 da população de crianças e adolescentes com excesso de peso. Coisa que há 20, 30 anos atrás, esses valores não ultrapassavam a 6%. Hoje nós estamos vivendo numa sociedade em que a jovem, a adolescente, a moça, tem dificuldade de aceitar o seu corpo. Nós estamos tendo cada vez mais precoce a gravidez indesejada, depressão, isolamento, brigas. É característico da população jovem. Uma alimentação inadequada e farta, muitas vezes a violência com armas, o uso de drogas, seja elas lícitas ou ilícitas. Um equipamento que apareceu para a nossa sociedade agora, recentemente, no século XXI, que são os dispositivos de tela. E nesse dispositivo de tela, hoje, a família toda está envolvida, cada um com um equipamento diferente. Então, o aluno que nós estamos atendendo hoje na escola é um aluno que está vivendo numa sociedade em que essas condutas de risco para a saúde é comum. Não há mais novidade. Ter excesso de peso hoje não é mais novidade. Alimentação, muito menos. Então, nós estamos tendo um programa de ensino na disciplina de educação física para uma sociedade que não existe mais. Porque o nosso aluno é um jovem que vive numa sociedade em que esses riscos estão presentes. Ele está vivendo isto. E a questão que se deixa é: como que o jovem vai viver numa sociedade e evitar essas condutas de risco se a escola se omite em tratar desse assunto? Perceba que os atuais currículos das escolas brasileiras não tratam desse assunto. E quando tratam mediante programas pontuais, e que ao invés de encaminhar a solução do problema, ele agrava o problema. Isso não é algo para programas isolados. Isso são temas, isso existe uma pedagogia, uma didática específica para tratar essas condutas. Isso não é simplesmente um aconselhamento. Isso exige motivação, isso exige predisposição, atitudes, valores. Não é uma simples palestra numa semana
em que que o jovem vai entender esta situação. Ainda estendendo para a educação física no mundo, eu convido vocês também a acessarem, que pode ser pela net, né, ao Observatório Europeu de Educação Física. Isto é um grupo de colegas da área, dos países da Comunidade Europeia, que se reúne periodicamente, né, para estudar a educação física naquele país, naquela região, né, nos países europeus. Não quero dizer com isto que nós vamos transferir isto dos países europeus para um país latino-americano, especificamente o Brasil. Obviamente que não é esta a proposta. A proposta é conhecer o que eles estão conversando, discutindo e implementando para que nós possamos ter uma referência, nós termos uma base, para que a gente possa realizar eventuais ajustes para modificação dos nossos programas. Então, nós precisamos de modelo. E se nós precisamos de modelo, vamos buscar modelos de regiões em que tem uma escola mais desenvolvida. E não modelos de escolas que estão em igualdade de condições, igualdade de qualidade das escolas brasileiras, ou seja, de país latino-americano. Nós temos que buscar modelos bem-sucedidos, que já têm evidências de que podem dar um direcionamento mais bem definido nesse processo. E aqui uma outra situação, né, que trata-se da Associação das Escolas de Educação Física no Mundo. Essa sociedade essa associação faz isto, né, e pouquíssimas universidades brasileiras, cursos de formação no Brasil, no campo da educação física. Se eu não me engano, o último levantamento que nós fizemos, haviam 3 universidades, 3 faculdades que eram filiadas a essa associação. E por que isto? Para que a gente possa trocar opiniões com colegas de regiões mais desenvolvidas, insisto, numa tentativa de nós termos uma referência para ter o nosso modelo brasileiro. É preciso que tenha um modelo brasileiro. Né? Mas um modelo parte de uma referência. Então, a ideia é que nós tenhamos essa referência. E para concluir esse aspecto da educação física no mundo, né, eu trago mais um documento, que é um documento produzido pela Unesco em 2016, que trata sobre a qualidade da educação física. Você veja, a Unesco é um órgão mundial que tem um gabinete de educação, uma oficina de educação, em que se interessou em produzir algo vinculado à qualidade da educação física. Né? Esse documento, esta é a capa do documento original, ele já foi traduzido em vários idiomas, inclusive no idioma português, o que vocês estão vendo aqui à direita, é um português europeu, né? O Brasil, eu desconheço se o Brasil traduziu esse documento, o Brasil tem assento na Unesco, né? Ele tem assento no Gabinete de Educação, não tenho certeza se houve a tradução desse documento para o português brasileiro, né, sul-americano, mas o europeu está aqui. Eu vejo hoje como um dos principais documentos que nós temos sobre qualidade dos programas de ensino na educação física. Isso é por conta do órgão que está chancelando este documento, o Unesco. Logo na abertura, na apresentação desse documento, né, que é feito pela diretora-geral da Unesco, né, existe uma frase que eu gostaria de ler, peço licença a vocês para ler na íntegra, tudo bem? Muito importante para nós entendermos essa necessidade do programa de ensino mais adequado para a educação física. Então, essa frase, em sua apresentação, né, a diretora coloca o seguinte texto. Mesmo assim, então, apesar do reconhecido poder da educação física, nós testemunhamos um declínio mundial na sua implementação, o que Marshall já tinha apresentado anteriormente, o que serve de combustível para uma crise mundial de saúde.
Estimativas conservadoras consideram que a inatividade física é responsável por 6% de mortalidade no mundo. Então, vocês vejam que logo na apresentação ele chama atenção para isso, para a questão de saúde vinculada à educação física. Na sequência deste documento, né, ele trata detalhadamente cada um dos itens, ele procura nos dar alguma dica de como implementar uma educação física de qualidade mais aprimorada, advoga de que as escolas deveriam ter no mínimo 120 minutos de educação física curricular no término do ciclo de escolarização, então no nosso caso seria o ensino médio, e 180 minutos no início da escolarização, no nosso caso, na primeira fase do ensino fundamental. Então esta é a proposta da Unesco. E aí ele, dentro dessa proposta, ele trata vários itens importantes para nós entendermos. Desde recursos humanos, que é a formação do professor, recursos para que essas aulas ocorram, aspecto vinculado a currículo, né? Mas existe novamente um item que eu acredito ser importante mencionar nesse momento, que trata de alunos. Né? Essa aqui é simplesmente recorte, tá, do documento. Então, nesse item que eu gostaria de novamente ler, diz o seguinte: os alunos demonstram uma atitude positiva, que os alunos demonstram, né, por conta do contexto, uma atitude positiva em relação ao engajamento da educação física. A Unesco está preocupada, sim, com a falta de motivação para as aulas de educação física a partir da segunda metade do ciclo de escolarização. É este engajamento aqui. Né? E demonstram compreensão, os alunos demonstram compreensão sobre benefícios de se adotar e manter um estilo de vida saudável e ativo. Então, vocês percebam com todo esse documento de que lá atrás a interpretação que nós fizemos sobre o termo física, que acompanha a educação, precisa vir do grego physis, com F, que significa natureza ligada à conservação do corpo. E não physis com PH, que remete à natureza, mas ligada exclusivamente ao movimento do corpo humano. Esses documentos todos deixam isso muito claro. Bom, passamos agora, então, para o último item que eu gostaria de colocar a vocês, né, que é uma proposta. E como nós vamos lidar com isso? Uma proposta lá operacional para implementação no nosso cotidiano de trabalho nas escolas. Que estaríamos no século XXI. Então, por tudo isso, a ideia é que no século XXI a educação física seja tratada com uma ênfase na educação em saúde. Por toda essa argumentação apresentada, por todos esses documentos que circulam na área. Né? Só que nesta situação, é preciso que haja um entendimento mais claro do que vem a ser saúde. Saúde é um construto que não é tão simples entendê-lo, não. Inclusive, a educação física já teve momentos que tentou direcionar os seus programas de ensino para o campo da saúde. Só que numa saúde biológica, numa saúde na tentativa de prevenir o aparecimento da doença no seu escolar, né? Ou numa tentativa de reabilitar já aqueles escolares que eventualmente têm algum diagnóstico de doença. Agora, a saúde não é só isso. Isso é o contexto biológico da saúde, e eu chamo a atenção para esta linha divisória aqui, ó, em que esse contexto biológico da saúde não é uma atribuição de um professor de educação física. Se ele é professor, ele é do campo educacional. Se ele é do campo educacional, ele é acima desta linha. Esse slide tenta mostrar, por essa dificuldade de entendimento de saúde, ele apresenta um contínuo da saúde, em que nós podemos ter uma saúde positiva, ou seja, está tudo bem conosco nos vários domínios, até uma saúde negativa, em que nós estamos com limitações, estamos com um elevado risco de mortalidades e coisas assim. Mas, nesse contínuo,
que são vários estágios, aqui eu estou apresentando apenas 3 estágios, né? O primeiro deles, imediato, trata-se das condutas de risco. Ou seja, como que vai ser deteriorada a saúde de uma criança, de um adolescente ou de um adulto? E pelas condutas de risco que esta criança, esse adolescente ou esse adulto assume. Por exemplo, sedentarismo, atividade física insuficiente, dieta, tabagismo, abuso de álcool e assim por diante. E temos que entender que condutas de proteção ou de risco para a saúde precisa ser educado para isto. Não basta simplesmente nós termos legislações, nós temos normas e regras que fazem com que essas condutas fiquem de mais difícil acesso pelo escolar, mas esse escolar não tem a compreensão do que é isto. Então, a partir do momento que ele está fora do ambiente escolar, ele vai assumir essas condutas de risco. Em outras palavras, não é suficiente nós termos normas na escola que proíba o uso do tabaco, por exemplo. Mas esse aluno passa longo tempo fora do ambiente escolar, onde não existe essa proibição. Então, se ele não foi educado a evitar o uso do tabaco, ele pode não usar no ambiente escolar, mas vai usar em outro ambiente. Atividade física é uma situação muito parecida. Não é suficiente que as aulas de educação física torne esse aluno, durante as suas aulas, durante o ambiente escolar, recreios e outra atividade, que esse escolar venha praticar atividade física. Isso não é suficiente, porque ele passa longo tempo fora do ambiente escolar. Futuramente ele é um adulto que já concluiu o ciclo de escolarização. E concluindo o ciclo de escolarização ou fora do ambiente escolar, se ele não foi educado a ter uma conduta de proteção através da atividade física, ele não vai executar. Então a escola precisa entender isto no campo da educação física. Não basta que nós tenhamos uma conduta de saúde nas aulas de educação física sem que haja um ingrediente educacional. Aliás, a escola é para isso. Tá? Então, este é o direcionamento que se dá, ou seja, saúde para o professor de educação física, saúde para o componente curricular de educação física é cuidar do corpo. É ter uma educação para cuidar do seu próprio corpo. Logo, isso não é somente um componente biológico, mas ele é, sobretudo, modos de vida, estilo de vida. Tá? Então, especificamente no componente da educação física, com ênfase à educação e saúde, a ideia seria que esse programa de ensino teria ações direcionadas à conservação do corpo, ou seja, conduta de saúde, estilo de vida saudável, em que a prática adequada e suficiente de atividade física é tão somente um dos elementos nesse processo. Ele não é o único elemento. Não é somente a atividade física que é uma conduta de saúde, nós temos outras condutas de saúde tão importantes quanto a atividade física. Ter um estilo de vida saudável, a prática de atividade física é importante, mas não é o único. Então, o componente curricular de educação física, que se candidata a trabalhar com educação em saúde, precisa levar em conta que existem outras condutas de saúde, por exemplo, comportamento sedentário, por exemplo, alimentação equilibrada, abstinência de tabaco e drogas, uso controlado de bebida alcoólica e assim por diante. De outra forma, a educação física na área escolar, e estando na área escolar, ela é um componente curricular, ela, a educação física, passa a ser um componente curricular, e em sendo um componente curricular, ela precisa urgentemente ter o seu conteúdo claramente definido. Precisa urgentemente eleger as suas competências específicas. Senão ela não se define como um componente curricular. Ela se define como um programa isolado no ambiente escolar.
Nesse sentido, o programa de ensino, como nós vimos anteriormente, seria tratado nesta vertente. E nesta vertente, sobretudo, trata-se de conhecimento. Isso é fundamental para o campo educacional. Trata de atitudes, valores. Conhecimento, atitudes e valores, para quê? Para um estilo de vida saudável. E não somente para uma prática do movimento do corpo humano, o que nós denominamos aqui de atividade física. E isto é o que se denomina educação em saúde. Esta é a razão pela qual alguns países do mundo, né, substituiu a denominação, só a denominação de educação física por educação em saúde. Vocês vão ver hoje na estrutura escolar de alguns países europeus que não há educação física. Há, sim, um componente curricular que eles denominam de educação em saúde. Eu, particularmente, para o Brasil, eu acredito que deva permanecer a dominação da educação física, até pelo histórico da educação física. Essa é uma das adaptações que nós precisamos fazer, baseado nesses modelos que eu tentei apresentar a vocês anteriormente. É preciso criar essas adaptações, sim, para que respeite a cultura brasileira, a cultura da escola brasileira, da família da escola brasileira, dos alunos, né, que frequentam a escola brasileira. Nós temos que respeitar a cultura do professor de educação física brasileiro. Então, essas transferências não são imediatas, né? Elas solicitam alguns ajustes importantes, né? Então, a fundamentação básica no campo pedagógico da educação física direcionada à educação em saúde seria, né, eu vou pedir licença mais uma vez para ler para vocês, propor ao professor de educação física os professores que assumam um novo papel na estrutura educacional, procurando adotar nas aulas não mais uma visão exclusiva de cultura do movimento humano. A cultura do movimento humano é importante, mas ela não pode ser exclusiva. Mas, fundamentalmente, metas que se identificam com educação em saúde. Aí nós vamos ter uma pedagogia específica de educação em saúde, mediante seleção, organização e disponibilização de conteúdos, começa a definir conteúdos e experiências que possam propiciar aos educandos não apenas situações que os tornem crianças e jovens mais ativos e saudáveis, mas, sobretudo, que os ofereçam condições de optar voluntariamente. Opção voluntária é educação, por um estilo de vida ativo e saudável, também quando adultos. Ou seja, os componentes curriculares têm como característica importante que o conteúdo tratado na formação do escolar tem uma projeção não somente para fora do ambiente escolar, mas também para quando este escolar se tornar um adulto. Algo que muitas vezes a educação física se esqueceu disto. Ele pensa em tratar o aluno como uma criança ou um adolescente permanentemente com a ideia de que ele nunca se torne um adulto. Esta é a explicação do que alguns estudos tentam nos mostrar da menor identificação dos escolares a partir da segunda metade do ensino básico, ou seja, a partir do 6º, 7º, 8º ano do ensino fundamental, esses alunos já começam a perder o interesse pela aula de educação física. Muito provavelmente porque ele está sendo tratado como uma criança em que ele já não é mais. Ele tem um processo de evolução cultural, social, cognitivo, motor diferente. Bom, e como é que fica a Base Nacional Comum e Curricular nesse contexto? Eu tenho para mim, essa minha opinião, de que um dos maiores avanços que ocorreram nos últimos tempos na educação brasileira foi a aprovação da Base Nacional Comum Curricular.
Particularmente, estamos apostando muito neste documento, nessa diretriz, para que nós possamos estabelecer os currículos de ensino. Temos que entender que a BNCC não é um currículo. A BNCC é um referencial para que as escolas estabeleçam o currículo. Tá? Então, eles dão as diretrizes, eles dão as dicas para que as escolas definam o seu projeto político-pedagógico e os seus currículos locais. E eu penso que o grande avanço que houve foi exatamente por não tratar mais conteúdos tão específicos por disciplinas, e sim tratar as diretrizes por competências. Em outras palavras, assim, cada componente curricular, obviamente, vão tratar os seus conteúdos específicos, né? Mas dentro do seu conteúdo específico, é preciso que tenha um olhar para as 10 competências estabelecidas pela Base Nacional Comum Curricular. Então, seria a competência, por exemplo, de conhecimento, de tal forma que todos os componentes curriculares trabalhariam os seus componentes, seus conteúdos específicos, mas sempre olhando para a competência de domínio de conhecimento, pensamento científico e crítico, repertório cultural e assim por diante, nós vamos andando. Aí existe uma competência, que é a competência 8, né, que refere-se ao autoconhecimento e autocuidado. O que é autocuidado? Cuidar da saúde física e emocional. Então, vocês percebam que toda essa lógica de raciocínio que eu tentei apresentar para vocês, ela vai convergir, ela vai coincidir com o que é hoje a BNCC. Por quê? Porque dentro dessa proposta de educação e saúde, todas essas competências são contempladas. Responsabilidade, empatia e cooperação, argumentação, um espírito crítico. Coisas que, se nós pegarmos o capítulo de educação física que está na BNCC, nós vamos ter dificuldade de fazer isso. E essa dificuldade inicia logo no início desse processo, que foi a classificação da educação física na área de linguagem. Isso, no meu entendimento, foi um equívoco de considerar que o movimento humano seria uma linguagem corporal, que não é nada isso, não existe essa relação. Mas é algo possível de correção, e existem fortes indícios que isso parece que vai ser ajustado. Ou seja, existem alguns pontos que precisam ser ainda aprimorados, e isso é natural. A BNCC tem 2 anos, então é óbvio que, com o tempo, vai se ajustando isso. Uma outra situação de difícil compreensão para quem estuda essa área é tentar relacionar ou tentar estabelecer um elo de ligação entre práticas corporais e movimento humano. Não, é algo que não. Práticas corporais têm um conceito, uma definição, que não é o mesmo conceito de definição de movimento humano. Então, o currículo, o capítulo específico da educação física apresenta essas situações que criam dificuldade para que a gente possa estabelecer esse currículo local. Ela estabelece, ela fecha a questão nas unidades temáticas em que ela trata de brincadeira e jogos, esportes, ginástica e tal, né? Aqui está na primeira metade, na segunda metade as mesmas unidades temáticas, tá? Em que ainda remete uma dificuldade que é distribuir isto. Vocês percebem que esse é o quadro da distribuição, né, dos conteúdos, dos componentes curriculares que estão no ensino fundamental, e todos os componentes curriculares, até mesmo o ensino religioso, conseguem fazer essa distribuição ano a ano, do 1º ao 9º ano. A língua inglesa inicia só no 6º ano, né? Então, no 6º ano em diante. Mas existem 2 componentes curriculares que não conseguiram fazer isso.
Em outras palavras, assim, ó, eles não se conseguiram distribuir essas brincadeiras de jogos, esporte, ginástica, dança, ao longo dos 9 anos do ensino fundamental. Veja, se agrupou 2 anos, 3 anos, assim por diante. Né? E, por fim, uma dificuldade de elaborar as diretrizes para o ensino médio no campo da educação física. Perceba que as diretrizes da educação física para o ensino médio na BNCC é simplesmente aprofundar e ampliar o trabalho realizado no ensino médio, quer dizer, uma réplica daquilo que foi apresentado no ensino médio. Concluindo, no meu entendimento, existem algumas incoerências, algumas limitações, natural para uma área que não tem este trânsito facilitado em elaboração de currículo, em diretrizes, né, que agora, na sequência, vai sendo ajustado. Isso é normal que ocorra. Né? Outros componentes curriculares também apresentam algumas críticas relacionadas aos seus componentes curriculares, que com o tempo vai ajustando. Estou colocando isto para manifestar o meu agrado com a BNCC. Eu insisto, eu entendo que foi um dos avanços mais importantes que nós tivemos no ensino brasileiro nas últimas décadas. Né? Isso para colocar para vocês que da forma que está lá, brincadeira, jogos, esporte e tal, eles não são conteúdos de um programa de ensino. E um componente curricular, como vocês viram pela definição, solicita um conteúdo. Brincadeira, jogos, esportes não são conteúdos. Eles são atividades, recursos, meio ou estratégia, depende do contexto, né, para tornar os educantes mais ativos, tão somente nos momentos de aula. Ou seja, são ações, são atividades para que o aluno, durante as aulas de educação física, torne-se mais ativo. Né? Somente isto. Isto não remete a um currículo de escolarização. Né? Isso talvez seja a resposta dessa dificuldade que a educação física tem encontrado. Né? Talvez seja este o problema. Ou seja, a sociedade, os colegas professores de outras áreas enxergam a educação física como não tendo um conteúdo específico para que possa definir a educação física como um componente curricular. Mas, por outro lado, e se nós tivéssemos um olhar voltado à educação em saúde? Importante, não é um olhar voltado à saúde. Não, não é isto. Não é um olhar voltado à promoção da saúde. Não, não é isto. Né? É um olhar voltado à educação em saúde, porque a escola é um ambiente educacional. Então, a priori, os componentes curriculares deverão privilegiar o aspecto educacional. Então, se o componente curricular de educação física, com ênfase em educação física, no ensino com base teórico e prático, que possa levar os educandos a se apropriarem de conhecimento, isso é importante. Um componente curricular que não tem um conhecimento a oferecer, ele se descaracteriza. Atitudes e valores, este é o papel da escola. Que esse aluno assuma atitudes e valores, de modo que compreendam a necessidade de incorporar um estilo de vida ativo e saudável, mais uma vez, não apenas durante a infância e adolescência, mas, sobretudo, futuramente na idade adulta. É isto que define um componente. Será que, com a implementação deste contexto, a educação física continuaria tendo dificuldade, encontrando dificuldade? Será que com o objetivo de desenvolver atividades que levem os educandos a vivenciar experiências que contribuam, são experiências, não a prática efetiva, né? Temos que entender que as aulas de educação física são direcionadas para fazer com que os alunos dominem a prática da atividade física para que venha a ser ativo fisicamente também fora do ambiente escolar. Esse é o componente motor. Em termos de cognitivo, é preciso passar informações para o aluno
né? É preciso fazer com que esse aluno consiga identificar as condutas e comportamentos de proteção e risco à saúde. Numa escola básica, esse jovem, ao concluir o ciclo de escolarização, ele precisa entender isto. Ele precisa entender o que são condutas de risco e proteção. E o que isto ocasiona no sistema orgânico. Isso por agentes agressores ambientais do tipo, não só o sedentarismo e atividade física, a poluição, por exemplo, sono. Nós temos uma série de agressores ambientais em que não são tratados, que o jovem encerra seu período de escolarização desconhecendo o que vem a ser essas condutas. No campo afetivo, experiências que possam levar esses educandos até uma percepção favorável sobre esse conteúdo que está sendo tratado. Como eu disse há pouco, vou trazer novamente, tudo indica que a justificativa maior para o desinteresse para o conteúdo de educação física nas escolas brasileiras atuais seja esse aspecto de afetividade. Ou seja, estamos tratando esse aluno com uma idade um pouco mais à frente, 12, 13, 14 anos, como se ele fosse um escolar de 7, 8 anos. E não há esta relação não fica saudável. Por fim, esse domínio social não é só da educação física. Esse domínio social é da escola. Não é só do conteúdo curricular de educação física que precisa otimizar situações que levam o educando a cultivar espírito de cooperação em ações de grupo. São todos os componentes curriculares da escola. É o ambiente escolar que precisa cultivar esse espírito de cooperação, respeito às normas e regras. Não é só a educação física que precisa desenvolver atividades para isso. A educação física também desenvolve atividades para isso. Mas toda a escola tem essa atribuição. Capacidade de reconhecer e apreciar o esforço desempenhado pelos seus pares. É toda a escola. Nós não temos uma disciplina específica para isto. Só para ilustrar, que eu estou concluindo, esta proposta de educação física escolar com ênfase em educação e saúde, ela já está num processo relativamente bem avançado, em que são eleitas as 14 unidades de ensino, distribuída ao longo de todo o ensino fundamental e do ensino médio, aonde não há réplica de conteúdo, ou seja, o que se estudou num ano não se replica no ano subsequente, mas sim existe uma evolução do processo, do conteúdo, até que nós chegamos ao ensino médio, à conclusão de todo este conteúdo. Por fim, pela última vez, eu vou projetar esse slide sobre a educação física, com ênfase à educação em saúde. Tendo esse olhar para o componente curricular da educação física, esse olhar direcionado à educação em saúde, o que nós passaríamos a estudar na universidade para sermos professores de educação física? O que ensinaríamos aos nossos alunos na escola? Tendo uma educação física direcionada à educação em saúde, o que as famílias dos nossos alunos julgariam que estaríamos ensinando aos seus filhos? E os nossos colegas profissionais? Como a sociedade enxergaria um componente curricular de educação física que se direcionasse à educação em saúde nessa vertente que nós conversamos há pouco? Eu agradeço a atenção de vocês, eu passei um pouco do tempo, peço desculpa aos colegas que estão organizando, e eu gostaria muito, se fosse possível, conversar ainda mais alguns minutos com vocês sobre esse tema. Por enquanto, obrigado pela atenção de todos vocês. Olá, professor. Então, assim, muito obrigada, pela sua brilhante explanação. A gente agradece muito, por esse momento de fala, onde trouxe para a gente essa exposição de dados, de reflexões, de questionamentos, que faziam com que a gente estivesse aqui nesse momento, inclusive, sendo instigados, pela sua fala, pelos seus dados,
A gente que, por exemplo, estuda, lê sobre a área da saúde, a gente fica assim, encantado, já fica assim, pensando em outras possibilidades, né, a partir da sua fala. Gostaríamos muito de agradecer com relação a isso. E um fato curioso mesmo é que a gente teve aqui para o senhor, na hora que a gente estava realizando, né, aqui o acompanhamento das perguntas, a participação das pessoas no chat, é que as pessoas faziam uma pergunta e a equipe de apoio selecionava a pergunta e mandava para a gente. Quando mandava a pergunta, o senhor respondia na sua própria fala. E a gente falava, nossa, ele já respondeu mais uma. E aí a pessoa fazia outra pergunta e ele já respondeu na fala de novo. Parecia até que estava acompanhando em tempo real o chat, né? Isso foi muito bacana. A gente teve também aqui acompanhando mais de 500 pessoas que estiveram acompanhando ao vivo, e também muitos elogios para o senhor no chat, né? Enaltecendo a sua palestra, os conhecimentos, e depois, com calma, você vai poder acompanhar também essas perguntas e sugestões e elogios que tiveram lá no chat, tá? E aí, a gente tem uma pergunta que a gente selecionou também, né? A gente vai apresentar ela aqui, porque uma pergunta era sobre a BNCC, exatamente quando o senhor falou sobre a BNCC, né? Então, e a outra era exatamente sobre aquela nomenclatura da educação física, que em alguns países, né, está havendo essa mudança. Mas aí tem uma pergunta aqui, professor, porque a gente está vivendo, né, num momento aí de pandemia, e a gente está vendo uma mudança muito grande, né? E as pessoas utilizam muito o termo do novo normal, como se isso fosse algo que a gente está discutindo diariamente. Mas aí tem uma pergunta voltada para esse contexto, que a gente entende que também tem relação com a sua fala nessa noite, que é o seguinte, que é o que esperar da disciplina de educação física no que se refere à saúde na escola, com base nas experiências que a gente está vivenciando atualmente no contexto pandêmico da Covid-19. Ou seja, vem se falando muito sobre essa questão da saúde agora, né? Nesse período de isolamento em que todos nós estamos vivenciando. Então, a gente gostaria de ouvir um pouco o seu ponto de vista em relação a isso. Ótimo. Olha, eu penso assim, ó. Bom, pandemia, nós temos que encarar como um período excepcional. Né? Que inicialmente, nós imaginávamos, eu, pelo menos, o grupo nosso aqui de estudo, e que isso ia ocorrer por 60 a 90 dias. Né? E, de repente, isso já está fechando um ano com indícios de que nós possamos ainda ter, né, uma excepcionalidade no nosso cotidiano no ano que vem. Mas, mesmo assim, é uma excepcionalidade. Né? Tudo bem? Então, isso vai passar. Vai modificar? Eu penso que vai. Por quê? Porque a pandemia, no meu entendimento, mostrou, nesse assunto, nesse tema que nós estamos lidando, mostrou que a sociedade brasileira está muito carente de educação em saúde. Vocês percebem que nós tivemos dificuldade de entender a necessidade de proteção. Não que por exemplo, a disciplina de educação física, o componente curricular de educação física, iria ensinar como se proteger de uma pandemia. Claro que não é nesse sentido. Mas, se a sociedade brasileira, de forma geral, tivesse um entendimento mais claro sobre autocuidado, sobre a responsabilidade em saúde, sobre condutas de risco e de proteção à saúde, talvez nós enfrentássemos esta situação de excepcionalidade com maior tranquilidade. Talvez nós sofrêssemos menos isso com essa situação. Né? Eu julgo que a escola vai ter modificações no pós-pandemia, porque ficou muito evidente, no meu entendimento, o papel da escola na sociedade brasileira. As famílias perceberam o quanto a escola trabalha silenciosamente, sem as famílias perceberem isso. Quando as escolas precisaram se fechar, né, em que a família teve que se reorganizar, né, eu penso que ela percebeu
a importância, o papel dos professores, da escola nesse contexto. Na verdade, sobretudo da educação física. Para os menores, né, uma criança que está na primeira fase do ensino fundamental, ou seja, ali por volta de 6, 7 anos até os 10, 11 anos, né, a falta que ela sentiu do ambiente escolar. E não é tanto de um conteúdo específico, né, porque eu julgo que este conteúdo que está sendo tratado de forma bastante limitada, nós temos chance de repor na sequência. Mas a falta de convívio, a falta do jogo, a falta do contato com o par, né? A falta de uma conversa amiga com o professor, isso está fazendo muita falta para o escolar, sobretudo em idades menores. Eu coloco em idades menores porque aqueles escolares de idade maiores já têm um cotidiano diferente em que ele tem esse contato. Não como deveria ser, mas ele consegue. Os menores é que não conseguem. Então eu vejo que a escola vai mudar em função disso, sim. Uma escola, no meu entendimento, ela só consegue cumprir bem o seu papel se ela tiver apoio da família. Sem que a família apoie a escola, dificilmente essa escola consegue atender às suas tarefas, às suas atribuições. E isto, por conta da pandemia, né, esse trabalho silencioso que a escola vem fazendo, ele veio à tona. Então eu vejo que esta é a diferença que está havendo, né, que vai haver, perdão. Especificamente na educação física, né, isso foi uma chamada de atenção para que a educação física repense o seu conteúdo. Eu vejo que dos componentes curriculares que nós temos hoje na estrutura brasileira, a educação física é aquela que mais se aproxima da saúde. Mas não é uma saúde de condicionamento físico. Não é uma saúde em que essa criança vai ter as aulas de educação física para praticar o exercício, para praticar o jogo, o esporte. Não é só isso. O exercício é importante, o jogo é importante, o esporte é importante, mas fundamentalmente é se educar para. Eu penso que é isso que a educação física ganhou, né? Ou, não digo que ganhou, mas veio à tona nesta pandemia. É isso, Thaís. Muito obrigado, professor, pelas suas colocações, né, que são bastante pertinentes mesmo, quando a gente vê nessa questão mesmo da pandemia, de tudo que ela vem causando, né, e você falou algo que é essencial mesmo, a educação para a saúde, né, então, a partir dessa perspectiva, muita coisa pode ser mudada a partir de então. Vou passar, então, para Itamácio. Boa noite, professor. Queria agradecer, né, pela belíssima explanação, que foi, assim, surpreendente. Pelo menos para mim, eu aprendi bastante. Gostaria que nós tivéssemos aqui muito tempo, né, para escutar o senhor. É como se estivesse aqui do nosso lado. A tecnologia ajuda muito, né? Mas a gente selecionou aqui, eu selecionei uma pergunta dos participantes. Eu também tinha outras perguntas para fazer, mas por conta do tempo, infelizmente, vai ter que ser feita somente uma. Mas vamos lá. O Vinícius Nunes, ele quer saber o seguinte: qual seria a área voltada à educação física na BNCC? Se o senhor concorda com a educação física inserida na área de linguagens? Não. Eu acho que foi um dos problemas que nós temos que encaminhar melhor. Né? Eu entendo que houve uma precipitação colocar a educação física na área da linguagem. A única explicação que eu teria é que houve um confundimento, houve uma confusão, entendeu? Em movimento do corpo humano com a expressão corporal. Linguagem corporal. Não. Uhum. Linguagem corporal não tem a ver com o movimento humano, não tem a ver com atividade física, não tem a ver com o jogo, com o esporte. Isso a literatura é bastante farta nesse sentido. Então, não, houve aí uma precipitação que a gente tem chance de corrigir. Se você pegar as áreas
né, da BNCC, que ela elenca, né, linguagem, matemática, ciências naturais, tal, e religião, né, eles até têm uma área para religião. Eu vejo dificilmente, ou seja, dificilmente nós conseguimos colocar esse conteúdo vinculado à saúde que não seja na área de saúde. É preciso abrir mais uma área, saúde. Porque, veja, tá, nesse aspecto, não é só a educação física que teria conteúdo a contribuir com esse componente de saúde. As outras disciplinas também têm. Tem várias disciplinas que estão contempladas na estrutura escolar brasileira que tem uma participação bastante importante no campo da saúde. Né? Agora, o mundo todo elegeu a educação física para assumir este componente curricular por conta da identificação do professor de educação física com esse contexto de saúde. Né? Nós temos informações bastante convincentes de que a conduta de saúde que tradicionalmente a educação física trabalha, que é atividade física, daí que eu vejo que outras expressões precisam ser corrigidas, outros conceitos precisam ser corrigidos, né? Como atividades corporais. Não, atividade corporal é uma coisa, atividade física é outra coisa, movimento é outra coisa. Né? Então, voltando, o jovem, tendo uma prática suficiente e adequada de atividade física ou do movimento do corpo humano, ele tem uma chance maior de assumir outras condutas de saúde. Então, existe uma transferência de condutas, né? Há um conglomerado. E a conduta de saúde, que exige uma estruturação psicológica, emocional, afetiva, mais complexa, de maior complexidade, é atividade física. Né? Em outras palavras, assim, atividade física nós temos que sair da zona de conforto e procurá-la. O que muitas condutas de saúde é o inverso. Né? Só para exemplificar, a conduta de alimentação. Nós temos fome, então nós vamos procurar o alimento. Então nós temos um sinal, fome, da conduta. O que nós precisamos é educar para uma alimentação saudável. Atividade física, comportamento sedentário, não. A sociedade, ela se organizou de tal forma que a gente consegue viver em sociedade com um mínimo de atividade física, quase que totalmente com comportamento sedentário. Então, o que ocorre? A criança e o adolescente, ele está se acomodando nessa organização social que nós estamos estabelecendo, nós estamos vivendo. E não vai ser por norma, não vai ser por uma punição, por proibição, coisa que o vale, que não modificar isto. Em outras palavras, assim, né? A criança e o adolescente, ele tem uma quantidade de horas por dia que ele fica num dispositivo de tela muito grande. Por quê? Porque aquilo atrai a atenção dele. Então não vai ser desligando o computador, tomando o celular, que nós vamos corrigir isto. Vai ser ensinando o jovem a lidar numa sociedade com um implemento, com um equipamento, equipamento de tela, que entrou no celular e não vai sair mais. Aliás, imagine se nós não tivéssemos os dispositivos de tela na sociedade que nós vivemos hoje. Desculpa, nós nem estaríamos conversando hoje aqui. Então, nós temos que ensinar a viver nessa situação. Nós temos que ensinar a viver com uma disponibilidade de alimento não saudável enorme. Enorme. Na verdade, nós temos que fazer com que este jovem, entendeu? Mesmo tendo essa disponibilidade, essa cultura social de dormir mais tarde e acordar também mais tarde, que isso tem danos para o organismo humano, que isto é uma conduta de risco. Né? E não é simplesmente impedindo que ele faça isso, é educando para que ele venha fazer isso. Não é verdade? Então eu vejo assim, a educação em saúde, hoje, nos dias que nós estamos vivendo, ela é fundamental.
fundamental. E a escola não pode se omitir disso. Né? Em que outros países já se percebeu isso. Então, se ajustando para que isso ocorra. Né? Eu penso que o encaminhamento é por aí, Márcia. Tá bom, professor, obrigada. Professor, a gente agradece muito a sua participação nessa noite. Foi uma noite muito produtiva para todo mundo que está acompanhando, para a gente que estava aqui. As pessoas estão vendo esse momento agora, mas a gente já vinha, né, dialogando com o professor já há um certo tempo, para que a gente chegasse nesse momento. A gente gostaria muito de lhe agradecer pela disponibilidade, o senhor muito atencioso, né, muito dedicado a estar aqui nesse momento, e fez uma brilhante apresentação, que com certeza contribuiu muito para a formação de muitos professores de educação física, tanto aqueles professores que estão no ensino superior, como aqueles que estão, como a gente fala, no chão da escola, e os alunos também de graduação que estão aí na luta para entrar nessa profissão que a gente tanto ama e a gente tanto respeita, né? E aí eu passo a palavra para que o senhor possa fazer as suas considerações finais, fazer os seus agradecimentos nesse momento. Opa, muito obrigado mais uma vez. Bom, minhas palavras seriam de agradecimento, a atenção especial que vocês dedicaram a mim, ao convite, ao professor Heraldo, a toda a equipe do grupo GPF, né, particularmente as 3 colegas, Thaís, Itamárcia e a Clícia, que nos acompanham na noite de hoje. Foi um enorme prazer estar com vocês, tá? Me coloco à disposição naquilo que a gente puder auxiliar dentro das nossas limitações, estarei sempre disponível. Tá? Muito grato pela atenção, vocês foram muito companheiras, muito amigos. Muito obrigado. A gente que agradece, professor, imensamente. E aí, a gente agradece a participação de todos, né? Todos vocês que nos acompanharam, e a colaboração e parceria do professor Dr. D'Artagnan Pinto Guedes, que compartilhou conosco nessa noite seus conhecimentos, né, seus saberes e a sua vontade imensa de passar, né, compartilhar isso com todos nós. Mas antes da gente encerrar, eu gostaria de falar um recadinho importantíssimo, né? Esta noite faz parte de um ciclo de agora 20 palestras virtuais, né? Que ocorrerão semanalmente às 19 horas, e não esqueça de contabilizar a sua participação por meio do formulário de frequência, que sempre é disponibilizado, né, na descrição do vídeo. E aí, já fazendo um convite para todos vocês, semana que vem, dia 28/10, tem mais uma palestra do primeiro seminário virtual de educação física escolar do GPF. A próxima palestra terá como tema a abordagem psicomotora na educação física escolar, e será ministrada pela professora da Unifor, professora doutora Fátima Brito. Então, fiquem atentos à programação do nosso site e não percam, né, mais essa noite, que com certeza também vão ter novos conhecimentos para a gente. Damos por encerrada essa noite. Sigam nossas redes sociais no Instagram do GPF e aqui também no YouTube, né? Se inscrevam no nosso canal e estejam sempre próximos, né, das ações que o GPF fica desenvolvendo, né, para todos vocês, para que a gente possa fazer aquilo que o GPF sempre defende, que é uma formação compartilhada, coletiva, para todos nós. Desejamos a todos e a todas uma boa noite e até a semana que vem.